Salve, ofertando! Olha só, vamos falar um pouquinho aqui das provas do Banco Brasil. Para quem quer já buscar o recurso, tem aí as orientações e algumas situações que realmente não tem o que fazer. É isso. E vamos lá dar um bisu geral nas questões que você tem. Bom, olhando aqui, primeira questão, né, vou pegar a prova tipo gabarito A, gabarito 5 aqui. Muda, prova A, você tem 5 gabaritos, muda a ordem das alternativas, basicamente, entre elas. E a prova A tem um conjunto de questões, prova B tem outro, prova C, outro conjunto. Em relação ao nível das provas, você vai perceber que não foi tão dispar, né, como foi lá na prova de 2021. Né, que na prova de 2021 a gente viu a prova do tipo C bem mais pesada do que agora. Tá? Agora a gente tem umas questões mais equilibradas, mais distribuídas. A banca tentou cobrar um pouquinho de cada coisa em cada uma das três provas e trouxe aí justamente um cenário com algumas coisinhas que, claro, sempre a gente vai tentar brigar por algum recurso. Muito bem? Então, pegando aí a primeira questão, a questão de número 41 da prova A, primeiramente, estou trabalhando com ela, depois a gente vai para a prova B. Então, na prova A ele trouxe ali uma equipe, né, está utilizando o Microsoft Teams, deseja utilizar aí o agrupamento de conversa por assunto, formando um tópico de discussão. Então, você vai estar dentro lá da sua equipe e tudo mais, você vai estar criando um canal para essa equipe está trabalhando com sua comunicação. Não tem muito o que fazer, é isso. Essa questão está mais tranquila. Agora aqui tinha que era uma pegadinha. Tá? Essa aqui você tem que observar uma característica da banca, sempre cobrar menos do que aparece. Que ela fala, ó, vou fazer a função acontecer. Isso aí é tranquilo, menor ou igual a 10 ainda na maldade, para fazer o candidato olhar para o 10 e falar, esse 10 aqui também tem que incluir, né? Porque é o igual e tal. Pois é, mas você tem que prestar atenção que era só até a linha 6. Então eu vou contabilizar só esses 5 aqui, esse 2 e esse 7. O 6 não. Então só 3 valores. E aí, né, justamente a resposta fica na alternativa E para este cenário. Ponto aí, né, para atenção. Imagina, prova lá no final, você pegar a matéria informática, a penúltima matéria da prova, já cansado, ainda mais passando, para quem fez essa prova A, eu passei essa prova, né, tava lá fazendo, cara, tinha muita conta de matemática financeira pesada, que você tinha que calcular um valor para depois calcular outro valor. Então, assim, tinha aquela situação, calculei lá um juro simples, juro composto, chegou na resposta. Não, você tinha que calcular um valor para depois começar a fazer a resolução da questão efetivamente. Então, se chegar aqui nesse ponto, cara, você já ia estar bem baqueado. E uma chance de passar batido nisso aqui. Tá? Então, eu vejo que muita gente acabou apanhando nessa questão. Agora, olha essa 43 aqui também, que eu achei muito bacana essa questão. Por quê? Porque ela cobrou uma coisa que muita gente não estuda, não observa, mas quem tem ali, por exemplo, aqui, ó, meu querido, tá aqui, tá? Deixa eu lembrar agora que página que eu larguei isso aqui. Deixa eu ver aqui, ok. Rapaz, a gente mexe tanto com o livro. Vai para cima para baixo aqui, ó. Página 110. Ó, se você pegou lá, página 110, aqui ó, figurinha, mostra toda a vida, né, toda a dinâmica de trabalhar com o serviço de e-mail, web-mail, cliente de e-mail. Pois é, e exatamente isso foi cobrado nessa questão, na questão de número 43 da prova A, tá bom? E o que ele pede ali então? Ora, nessa prova ele pede a ferramenta de webmail, então estou na versão web, na versão do site, e nessa ferramenta eu quero utilizar o navegador web para composição de uma nova mensagem, o usuário vai fazer uma submissão no formulário para um servidor web, então você está digitando lá a mensagem no site, você está conversando com o site, você está usando o protocolo HTTP ou HTTPS, hoje na prática é o HTTPS, veja que a banca foi ainda antiquada, né? Ela cobrou em relação ao HTTP. Tá? Hoje é o HTTPS. Por sua vez, fará submissão do conteúdo. Então, o servidor, por sua vez, vai fazer a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor de correio eletrônico. Então, como o servidor web conversa com o servidor de e-mail, ele vai fazer o encaminhamento via SMTP, aí conforme descreve a alternativa D, HTTP para acessar o site, e o servidor web estará utilizando o protocolo HTTP. Não, né? Você para acessar o site usa o HTTP, o servidor usa o SMTP. Beleza? Então a alternativa D aqui não tem muito o que discutir, né? É o HTTP com o SMTP na ordem aí que ele apresenta os aspectos. Na questão 44, mecanismo de segurança combinam técnicas de ações de segurança. Essa aqui ele foi no sinônimo. Por quê? Quando você fala assim, ó, mecanismo de segurança que
consiste em definir as ações de uma determinada entidade, pode executar quais informações essa entidade pode ter acesso, é o quê? Cara, é olhar as permissões. Aí você olha para as alternativas, não tem permissão. Mas qual que seria a palavra mais próxima à ideia de permissão? Autenticação ou autorização? Autorização. Autenticação é um processo prévio para dizer que se você é um usuário cadastrado ou não no sistema. O que você pode ou não fazer é ver o seu nível de autorização, ver as suas permissões. Então, a alternativa aqui correta fica a alternativa C, autorização. Beleza? Não cabe recurso. Um colaborador de uma empresa, aí vem a parte do Microsoft Office 365. E ele pede para poder ver as versões de um arquivo. Cara, esse aqui é um detalhe que inclusive a gente já resolveu questão de prova. Quando você pega versões do Word, seja na versão desktop ou na versão web, você vai procurar informações do documento. Vai lá, menu arquivo informações. Então você olha aqui, menu arquivo informações só aparece na alternativa A. E aí matou a questão. Então ali tem a opção histórico, como descreve a questão. Beleza? Essa aqui é a mais dada, porque ele fala, estações de trabalho, empresa sujeita a ataque e tudo mais. Prática de segurança, usar uma amostra biométrica, conectar, ele dá uma aulinha, padrão dessas grandes. Mas ele fala, o Windows possui um recurso de segurança de entrada que possibilita usar uma amostra biométrica do rosto, né, por foto, uma íris ou detecção de impressão digital e tudo mais. É só ter um aparelho específico, você consegue ter um leitor de íris ou de retina, que são diferentes, diga-se passagem, mas a mecânica por baixo é a mesma da biometria, tá? Ou ainda um PIN, né, um número de identificação pessoal. Quem é o recurso dentro do Windows responsável por fazer toda essa gestão? O Windows Hello, né, controle de login aí de autenticação de usuário. Então a alternativa correta aqui na questão 46, que é a alternativa E, não tem segredo. 47 é uma questão que também é base. Cara, uma das primeiras aulas do curso que você vai olhar, você vai encontrar lá a informação comparando o sistema de arquivos NTFS com o FAT32. Onde o sistema FAT32 tem uma limitação. O tamanho máximo de um arquivo no sistema de arquivos FAT é de 4 GB. Na verdade não chega a ser 4 GB, mas a gente arredonda nas provas, tá? E aí você quer um arquivo com mais de 4 GB. No Windows, veja que ele destaca ali, ó, isso aí é dentro do cenário do Windows, então você vai estar usando o NTFS, tá? Porque o FAT32 não suporta isso. Então, a alternativa correta, a alternativa B, para a questão de número 47. Questão de número 48, a respeito do formato de arquivo, beleza? Quando eu falar ali sobre o formato de arquivo, a gente inclusive falou na revisão, né? Falei na semana ali de reto final, falei a respeito dos formatos de arquivo, fez então a tabelinha lá, listei. E aí ele só pega uma perspectiva diferente. Ele fala, tá, o que eu preciso para abrir um arquivo MP3? Cara, o MP3 é o formato de arquivo que a gente mais enfatiza a ideia do conceito de um codec, que é justamente a codificação, leitura e entendimento de um arquivo. Então é um recurso que eu vou ter, um plugin, assim dizer, para um player de áudio ou vídeo, de acordo aí com o formato de arquivo, para poder reproduzir aquele arquivo. E aí, o MP3 é um codec proprietário. Quem que paga os royalties? Normalmente os players. Né? Quando você pega lá, vou desenvolver um novo player de música, eu vou ter que pagar os royalties para o cara que desenvolveu o formato MP3, o codec MP3. Então ele traz isso aí, a necessidade de ter o decodificador correto. Tá? Muita gente ficou, mas o programa, codificador, cara, é o padrão aqui às vezes da banca. Você olha para as alternativas, você conseguia ver alguma outra alternativa que fizesse sentido? Assim, por mais que você falasse, não faço ideia do que é decodificador. Monitor de vídeo, tá, talvez o aluno possa ter pensado, pô, monitor com uma saída de alto-falante ali, né, com a conexão HDMI, ela transmite áudio também, então na melhor hipótese o cara pensou isso, né? Mas o que eu preciso para reproduzir e não para ouvir, tá? Ele tá falando uma parte do computador, do sistema, como que eu vou reproduzir. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, professor, eu quero entrar com recurso porque eu pensei justamente nisso. Um bom monitor. Cara, não custa. Mas sempre fica a dica, tenta sugerir a anulação da questão. Tá? Fala, pô, é possível também considerar a alternativa B, D de dado ali, porque um bom monitor de vídeo também tem um dispositivo de reprodução de áudio e o cabo HDMI transmite tanto vídeo quanto áudio, e aí eu poderia estar ouvindo o arquivo, né, a música do MP3. Como eu falei, ele fala na execução, na reprodução. Acho difícil a banca dar gabarito,
né, mudar gabarito ou anular essa questão, mas para quem está, né, precisando de um ponto que vai fazer bastante diferença, não custa você tentar argumentar alguma coisa neste sentido, né, nesse contexto. É tudo uma questão agora de tentativa. Lembra que são momentos diferentes, prova e o gabarito aí, tá bom? Então aqui não tem outra observação, é a ideia de programa de decodificação, mas, como disse, você pode tentar pleitear aí um recurso, mas é forçando, tá? Eu tô dando ideia, mas é forçando. O Google Drive é uma das várias ferramentas da empresa Google que existem na nuvem. Essa ferramenta é particularmente adequada para... Eu falei que ia cair parte de Google Docs, Google Drive, mesmo não tendo ele explícito, mas tinha parte de ferramentas de produtividade, ferramentas colaborativas e que vem por ali. Então ele fala, uma ferramenta particular para quê? Enviar e receber mensagem de e-mail? Não. O Drive não, o Gmail é. Realizar reuniões remotas? Não, isso aí é o Meeting, que também faz parte do arcabouço aí de ferramentas. Realizar apresentações ao vivo? Aí vem o cara e fala, professor, pelo Drive eu crio uma apresentação lá de slides que eu posso fazer ao vivo. Mas aí é a parte do Google Docs, documentos, edição, é a ferramenta de apresentação, não é a ferramenta Drive. A ferramenta Drive é para fazer compartilhamento de arquivos, armazenamento de arquivos, como descreve a alternativa E, tá? Então 49, aí, compartilhar arquivos de qualquer formato, não há restrições aí de formato de arquivo que podem ser compartilhados dentro desse recurso. Sistema de suporte a tomada de decisão. Essa talvez seja uma das questões que veio mais pesada. Por quê? Porque, querendo ou não, a parte de a tomada de decisão, sistemas de apoio à decisão, ela é muito de administração. Ela não é uma base forte da informática, ela é da administração, que colocaram dentro da prova de informática nesse edital. Tá? E aí você acaba tendo que rebuscar algumas coisas. Por exemplo, tecnicamente, a parte de sistemas de apoio à tomada de decisão, os DSS, né, Decision Support System, eles são tomados para o nível gerencial e não estratégico. Tá? Tem o nível estratégico, gerencial e operacional. Então ele é tomado no nível gerencial. O que acontece? A banca generalizou apoio à decisão e não o sistema específico. Falou, eu quero um apoio à decisão aqui no nível estratégico. Aí quando ele fala no nível estratégico, ele fala ali, utilizados na busca gerencial da empresa até, né? Ele fala, podem ser usados no nível gerencial, por exemplo, busca de maior eficiência e produtividade, e também usados no nível estratégico. Ela tá tomando isso aqui como uma verdade, tá? Não tem muito o que fazer, não. Ela colocou ali no preâmbulo. O sistema de apoio à decisão no nível estratégico de uma empresa visa gerar, via de regra, utiliza dados de onde? Cara, quando a gente pega a estrutura do estratégico, o cara ele vai ver como é que está a empresa dele. Então, não posso olhar só para dados do concorrente. Eu tenho que olhar tanto para dados da minha empresa, dados internos, como também olhar o cenário. Então, eu não posso tomar decisões só no que é de fora ou só no que é de dentro. Eu tenho que olhar, estou falando nível estratégico, eu tenho que olhar um todo. Então eu tenho que olhar o que está acontecendo no mercado e se o que os meus resultados estão mostrando são favoráveis ao mercado ou não e assim por diante. Então o nível estratégico toma dados internos e externos, né, por onde a empresa atua. Aí vem a parte da TGS, Teoria Geral dos Sistemas, falando justamente que a gente está inserido em algum cenário, tá bom? Então aqui eu achei assim a questão um pouco mais fora, em termos de nível, uma das mais difíceis. Por quê? Porque as outras você conseguia até dar uma deduzida. Essa aqui ficou um pouco mais, né, criou um espaço nebuloso. Sistemas de inteligência e negócio fornecem várias informações. Aí ele vem aqui. Dentre as funcionalidades, está conhecida como Dashboard, que é uma ferramenta que, cara, essa aqui também, alguns alunos tiveram dificuldade, mas se você já viu um dashboard, você já ouviu falar, de apresentações, tudo mais, Power BI, etc., você sabe que a finalidade dele é um recurso visual. Ser mais visual possível para chamar mais atenção de elementos, né, de recursos de mensurar como é que está o desempenho da empresa, ver gatilhos que se foram alcançados ou não para lucros, etc. Então, ele é um recurso visual na sua essência. Você não vai estar trabalhando com processamento analítico online nele, você pode estar interligando, mas ele em si não é para isso. Permitir que o usuário crie tabelas, cruzamento de dados, tipo Pivot Table. Aqui eu até achei que ele ia falar Power Pivot, não, jogou Pivot Table. Né? A ideia de tabelas não são as mais funcionais para apresentar os dados que o dashboard oferece.
Ele busca, analisa de tabelas, mas a ideia é justamente para não apresentar em forma de tabela. Consulta diretas, né, ao banco de dados, né, ou ao Data Warehouse. Cara, a ideia de você usar um dashboard é você fazer uma extração de dados, pegar de um banco de dados, um ETL, alguma coisa de um Data Warehouse, e daí fazer essa análise em dados estáticos, e não dados que estão sendo constantemente alimentados lá. Então você não vai estar consultando diretamente o banco de dados da empresa, você vai estar fazendo sempre olhando para algum conjunto ali que foi extraído, um Data Warehouse ou algo do gênero. Mineração de dados. Cara, o Data Warehouse, o DW, ele não vai. Desculpa. O, o recurso ali do. Dashboard. Pronto. O dashboard ele não vai fazer a mineração, ele só vai apresentar os dados. Ele vai estar agrupando informações, vai estar consolidando, mas essas informações já foram captadas. Então ele só apresenta. Tá? Então, visual, para apresentar dados de desempenho previamente definidos, quais dados você quer elencar ali. Tá? Uma prática comum recomendada para proteção. Aí ele fala, essas atualizações são necessárias principalmente para quê? Para que você tem que manter um anti-malware atualizado? Essa aqui é para ver se você estava acordado ainda no final da prova ali, né? Fala, ó, viu? Ainda vai ter técnicas de venda, você está vivo, tá? É justamente para você poder estar melhor protegido. Então, funciona em versões desatualizadas? Não funciona? Não. Seja executados de forma mais rápida? Não. Possibilitam identificar vírus e problemas mais recentes. Tá? Então eu quero pegar os malwares mais novos. A alternativa aqui C, não tem o que discutir nessa questão. Aí ele vem lá e fala, putz, isso aqui é mó legal. Isso aqui a gente falou várias vezes em aula de correio eletrônico, quem acompanhou os eventos no YouTube. Uma situação que ocorre no dia a dia, a utilização do correio eletrônico é o emissor, após enviar uma mensagem para X, para uma outra pessoa B, enviar uma mensagem X, desculpa, para um destino B, recebeu uma resposta automática que informa que a caixa destinatária está cheia. Aí, a dúvida que você poderia ter ficado inicialmente é cheia de quantidade ou cheia de espaço? O que encheu? Ah, existe um limite para a quantidade de e-mail que você tem? Não. Ah, recebi 10 mil, 1 milhão? Não tem limite de quantidade. O limite é o tamanho. Você contrata lá o Gmail, de graça, são 15 gigas. O Drive eram 15, estão diminuindo, né? Então, você tem esse espaço. Encheu esse espaço, lembrando que ele é compartilhado, inclusive, né, o Gmail, a parte de e-mail com o Google Drive, o Google Fotos, tudo compartilha o mesmo espaço. Então, lembrou que encheu esse espaço? Cara, você não recebe mais e-mail. É o meu problema. Eu pago, já estou no segundo gatilho, né? Eu passei a pagar pelos 100 gigas porque minha caixa está cheia, depois passei a pagar pelos 200 gigas. Eu pago 10 pila por mês só para poder ter 200 gigas de espaço lá, porque do contrário, eu não recebo mensagem de e-mail. Então, a capacidade, né? O espaço ocupado ali, ele vai falar em relação ao espaço ocupado pela mensagem, alcançou o limite da tua conta lá, beleza? Então essa é a característica que ele traz aí. Na 54, é uma que quem fez a prova, resolveu as questões do Banrisul, viu que tinha um toquezinho lá, que é a tecla de atalho para abrir janela privativa no Firefox, daí é o Ctrl Shift P, beleza? E ele foi gente boa. A banca normalmente é. Ela não colocou, por exemplo, um Ctrl Shift N. Ctrl Shift N seria no Chrome, no Opera, no Edge. No Firefox é o Ctrl Shift P. A banca foi gente boa, tá? Ela não quis sacanear tanto aqui não. Agora essa aqui também. Quem pegou a prova do Banrisul viu que a banca pegou pesado na parte de EAD lá. Pegou uma coisa que sim, estava bem escondida. E a gente deu uma caçada aí, os professores de informática no Brasil, a gente tem uma colaboração muito grande, tá? Então um agradecimento aí para eles. A galera achou a bibliografia da onde a banca pegou. Não foi das resoluções, foi de uma bibliografia, tá? E que ela pegou essas coisas meio bizarras. Mas essa aqui, você consegue analisar e falar, pô, a modalidade EAD atualmente é uma opção geral para estudantes da graduação brasileira, graças a uma característica que facilita o acesso ao saber. Supervisão direta do docente é uma facilidade do acesso ao saber? Não, porque você tem que esperar a disponibilidade dele. O uso de vias de mão única para a comunicação entre docentes. Isso aqui é um prelúdio de uma outra questão que veio na outra prova, sobre broadcast. Tá? Sincronismo e a delimitação física. Eu preciso ficar sincronizando? Não, cara, EAD, a ideia é estudar a hora que eu quero. Não preciso sincronizar e esperar o professor estar lá. Eliminação da necessidade de interação social para aprendizado. Aí você já falou, opa, real, não preciso. Cara, precisa de interação social. Você tem que resolver, tem que interagir, tem grupos de trabalho, discussão. O autoaprendizado é uma medida
por recursos didáticos, mediada, desculpa, por recursos didáticos em diferentes suportes de informação. Pô, beleza. Aqui ele até bateu um pouquinho de arquivologia, né? Fala, ó, diferentes suportes de informação. Quer dizer que não está só na versão web, tenho ali materiais impressos, eu tenho materiais didáticos, paradidáticos, que vão estar ali auxiliando o aluno a estudar aquele conteúdo em casa, a hora que ele quiser estudar. Tá? Então a autoaprendizagem é a grande diferença. Tá? A alternativa E aí, portanto, seria a correta nesse caso. Então essa foi a prova A. Perceba que não tem o que reclamar na prova A, ela está uma prova bem lisa. Tá? Duas questões mais pesadinhas, no resto, bem factível aí a prova. Agora na prova B. Questão 41, prova B, o gabarito 1 dessa daqui, mas o que importa mais é a prova B, para você ver qual é qual o texto da alternativa que você deveria marcar. Aí ele fala, ferramentas amplamente utilizadas para trabalho o quê? Trabalho compartilhado, né? De coautoria, ou seja, todo mundo poder editar. Cara, ferramenta, bati muito isso, né? A Wiki, eu falei que era uma das que tem grande chance, justamente porque dei o exemplo da Caixa Econômica, dei o exemplo do Banco Brasil, também tem a ferramenta de Wiki para descrever os seus produtos e serviços e ampliar mais informações sobre eles. Então o Wiki traz aí essa ideia. Aí coloca aqui CVS, SVN, Kafka. Quando eu li Kafka aqui, eu falei, Kafta? A fome já falou mais alto, né? Nem é bem assim que escreve Kafka, mas daí a fome falou mais alto, a gente enxerga o que a gente quer enxergar. E o Reds aí também não. Então aqui o Wiki não tem muito segredo, não tem também espaço para recurso nessa daqui. Essa daqui também, mesma linha de raciocínio, só muda um detalhe. Que, como falei, a versão web é um pouco diferente da versão desktop. Então lá, quando ele fala em Office 365, a gente percebe que ele está focando na versão web. Então ele fala, ó, eu fui lá, eu quero gerar um PDF. Você vai no menu arquivo para gerar PDF. Então vai lá no menu arquivo, ele fala aqui, né, no arquivo, e seleciona aqui a opção. A princípio, salvar como. E lá você vai ter a opção para exportar como PDF. Então a alternativa que fica correta aqui é a alternativa aí. Você vai lá no menu arquivo, opção salvar como, e aí na lista do salvar como é uma versão web, em vez de estar lá salvar como PDF, tem lá baixar no formato PDF, baixar no formato docx e assim por diante. Então a alternativa E, não dá para fugir aqui, não dá para tentar um recurso. Por quê? Porque aqui ele fala justamente, exportar em seguida, baixar com PDF e gerar aqui o PDF. Aí já destoa do que está lá na ferramenta. Beleza? Aqui, essa tem um problema. No meu computador, pelo menos, eu até tentei. Se Alt F não tem efeito nenhum. Tá? Então ele vai apertar o Alt F. Não fez nada, mas o resto do caminho está certo. Então, acessou configurações, ou seja, clicou lá dentro do botãozinho de configurações, dentro das configurações, foi lá e clicou em perfis, e aí dentro da opção perfil, você vai buscar lá a opção senha. Tá? Beleza, é isso aí. Tá? Mas aí o que mais você tem que fazer? Aí que tá o detalhe. Você tem que ativar ou desativar. Faltou um passo. Tá? Em todas as alternativas. Que seria desabilitar a opção que ele quer que desabilite. Ele não falou. Eu quero simplesmente evitar que a opção salvar nome. Então eu tenho que chegar lá, abrir ali o perfil, senhas e desmarcar a opção que estava lá marcada para memorizar. Então aí, quem quiser tentar um recurso, essa seria uma forçada a dizer ali justamente isso. Olha, mostra lá o print e fala, na questão ela está incompleta, nenhuma alternativa é correta. Por quê? Porque ele não apresentou o último passo que para a realização da tarefa solicitada na questão, que é desabilitar. Então você tinha que desabilitar lá, petelequinho, não, só isso. Mas faltou na questão. Tá? Então a alternativa assim, mais próxima do correto, a alternativa C, já tinha avisado, você tem que buscar isso às vezes na prova, qual era a mais próxima da realidade, não necessariamente a correta expressivamente, mas agora é o momento onde que a gente força, a gente tenta romper aí o limite da razão da banca para tentar ganhar algum pontinho a mais, é sempre importante. Olha essa aqui, cara. Falei, né? Quais caracteres não podem ser usados no nome do arquivo ou pasta? Menor que, maior que, barra, contra barra, pipe, não pode usar dois pontos, não pode usar asterisco, não pode usar interrogação ou aspa dupla. 9 caracteres não permitidos. Onde que nós temos um caractere não permitido? O mais sorrateiro de todos aqui, ó, dois pontos.
Cara, 2 pontos eu não posso pôr no nome de um arquivo ou pasta, tá? Então, inclusive ele repete ali, né, relatório 1 e relatório 2, né, parte 1, parte 2, não dá para usar essa nomenclatura. Alternativa C, não dá recurso também, tá de boa essa questão aí. Mesma coisa, questão 45, fala aí a respeito da tecla de atalho para acessar a central de ações. Caramba, eu falei dessa desgraça, tá? Falei ali na reta final, se não me engano, que eu fui aqui, desenhei algumas teclas de atalho, falei do Windows N, Windows A, tá? Que no Windows 10, ainda o Windows A e o Windows N abrem a mesma coisa, no Windows 11 é diferente, tá? Porque separou. Tá aí, matou a questão, quem acessou. Essa aqui foi aquela que os alunos chegaram falando, pô, professor, aquela para abrir central de configurações. Eu falei, central de configurações? É aquela que era o Windows A. Eu falei, central de configuração Windows I. Por isso que a gente não faz o comentário sem ter a prova. Tá? A gente não traz observações sem ter a prova, porque, cara, são 70 questões. Mas redação, cansativa. A galera troca algumas coisinhas. Então por isso que a gente acaba esperando a prova. Então aqui o Windows A não tem segredo, também não dá para fazer recurso nessa questão aqui, beleza? Então, central de ação, Windows, né, tecla logotipo do Windows e a letra A. Questão de número 46, mecanismo de segurança, de novo, ó, pegou uma de segurança lá na prova A, na prova B agora também, uma de segurança. Então ele quer saber o seguinte, para verificar a autenticidade e autoria de um signatário ainda, uma palavrinha-chave importante. Cara, você vai usar assinatura digital. Tá? Se não tivesse assinatura digital e tivesse chave assimétrica, aí você marcaria ela. Mas veja que ele falou chave simétrica, algoritmo simétrico, criptograma simétrico, tipo, redundantemente ali, não. Envelope digital também tá forçando a amizade, né? Nada a ver. Estamos falando aí da assinatura digital, também não tem segredo, não tem o que fazer nessa questão, e era uma questão bem aí acessível, não tinha muito segredo não. Tipo, essa do Word, eu entendo a chatice. É uma questão assim, putz, professor, essa aqui gera dúvida. Eu nunca acessei lá para lembrar exatamente qual era a opção e tal. Essa aqui é aquela que entra numa margem onde que é aceitável alguns erros. Tá? Agora, 45 não. 41 não. Você não pode errar. A 43 também é uma perigosa. 44 você não pode errar. Tá? É nessa linha. Ah, professor, mas eu errei. Acontece. Tem gente que passou o gabarito errado. Tem gente que não viu na hora ali a maldade. Então, acontece. Essa aqui que eu achei um pouquinho, tipo... Eu esperava mais questões sobre VPN, principalmente no cenário do banco, com a pandemia, home office. Esperava mais questões sobre o conceito de internet e intranet. Aí me veio uma sobre DHCP, que fala a respeito do uso do endereço IP fixo. E aí depois fala, e como é que eu faço para trabalhar com o endereço IP dinâmico? Você vai usar o serviço DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Tá? Também não tem aqui, não tem recurso. Mas essa aqui é aquela questão que a gente olha rapidamente e fala, deve ser VPN. Mas daí a gente para olhar, lê o texto e fala, eu quero trabalhar com endereçamento IP dinâmico. DHCP, não tem o que fazer, tá? Aqui muita gente ficou na dúvida e está tentando entrar com recurso. Não dá. Tá? É porque aqui é tipo aquela questão da prova A que falava de quantas estavam falsas e verdadeiras, que entrava no paradoxo, que era uma só, que era verdadeira, que dizia que todas as outras estavam erradas, né? Só tinha 223 afirmativas, 2020, era 2023? 223, não lembro. Tá? Então você ia dizer assim, ó, eu tenho uma que é verdadeira e todas as outras são falsas, porque aquela verdadeira está dizendo justamente que as outras tantas são falsas. Então, entra mais ou menos nessa forma de pensamento. Porque ele fala do faro do Windows. O faro do Windows você tem o perfil público e o perfil privado. Quando você configura o perfil privado, é para a rede privada. Então, numa rede privada, na sua rede privada, um computador enxerga o outro. É uma rede onde que o seu computador está mais exposto. O Windows libera mais informações. Quando você fala, não, eu vou conectar-me a uma rede pública. Então o perfil público é o perfil onde a rede é uma rede pública, é um ambiente onde você estaria, né, exposto a muito mais pessoas desconhecidas. Então justamente nesse ambiente você vai ter mais proteção. Então o perfil público, né, o perfil do faro para uma rede pública, que é a ideia mais correta, é o mais robusto. E o da rede privada é o menos robusto.
Tá? Então aqui você vai estar utilizando justamente, ele fala, não quero que seja possível compartilhar arquivos, impressores e tudo mais, então você vai usar o perfil público, por quê? Porque ele vai deixar teu computador ali escondido. As outras pessoas que conectarem não vão enxergar ele. Diferente de uma rede privada, onde você tem o anseio que outros computadores enxerguem você quando você quer compartilhar arquivos ou pastas. Então não dá recurso nessa aqui, já adianto. Essa aqui é aquela questão sobre o formato FAT32 que dá uma margem de recurso. Comentei no grupo, né, do Telegram lá com a galera, falou, é aquela do FAT32, a galera achou que era da prova A, né? Ela falou, na prova A não, professor, como assim? Como dá recurso naquela? É nessa, 49 da prova B. Por quê? Aí vem uma grande discussão. O kernel Linux suporta o sistema NTFS há muito tempo. Só que há algumas informações de que no SUSE 15 ele suporta somente como leitura. Então ele só consegue acessar os dados que estão numa partição NTFS, ele não consegue gravar. E como ele fala aqui na questão, olha, eu quero transferir os arquivos do computador desse computador para outro, né, com o sistema operacional SUSE, de tal forma que possa ser feita de modo caminho contrário. Tipo, ele dá uma enfatizada, ele tá querendo falar assim, eu sei que dá para acessar com o NTFS, mas é só acessar, não dá para gravar. E aí ele dá essa cutucada aqui. Eu acho difícil a banca aceitar o recurso, justamente porque dá a impressão aqui pelo texto que ela foi na maldade, tá? Mas é um recurso que você vai tentar. Fala, olha, no ambiente Linux está implementado no kernel, né? Já no kernel utilizado aí pelo SUSE 15, já tem lá o suporte ao sistema de arquivos NTFS e ao sistema FAT. Professor, por que não é o ext4? Porque daí o Windows não enxerga. E ele quer que seja formatado de tal maneira que tanto o Windows quanto o Linux possam gravar e ler arquivos daquela partição. Então assim, você vai tentar alegar, né, num recurso justamente que o Linux suporta o sistema de arquivos NTFS para leitura e gravação de dados. Enquanto que o FAT32 também. Consequência, ficaremos com duas respostas e aí você vai pedir pela anulação do item, né? Anulação da questão 49. Perfeito? A priori a banca deu a alternativa B, mas talvez com esse pensamento que eu mencionei. A empresa responsável por um empreendimento imobiliário implantou um sistema de apoio à decisão baseado em decisões não estruturadas. Outra questãozinha de tomada de decisão que eu achei mais punk foi essa. Eu acho mais pesada até do que a outra. Tá? Por quê? Porque essa aqui não é uma situação tão fácil de encontrar informação. De novo, os caras trazem umas bibliografias que é uma maravilha. Então ele fala, nesse contexto, o sistema deve analisar dados textuais construídos a partir de decisões anteriores da empresa, rastrear situações rotineiras com base em dados e métodos de decisão bem definidos, referenciar dados de som, de imagem ou qualquer mídia de texto, mídia não texto, existente em uma base de conhecimento, tratar de problemas não recorrentes ou que acontecem com pouca frequência, ou solicitar esquemas de decisão com base em metodologia heurística e lógica fuzzy. Nossa, mano, ele desenterrou lógica fuzzy aqui na brincadeira, tá? Então quando a gente pega aí um sistema de apoio de tomada de decisões, a ideia é, você quer tratar problemas, né, que você às vezes não tenha tanta recorrência. Problemas recorrentes a gente já sabe, já tem uma previsão, ó, vai acontecer isso. Então você já tem. A ideia de usar um sistema de apoio à tomada de decisão é justamente para enxergar aquilo que você não consegue enxergar no seu dia a dia, numa situação habitual. Então, tratar de problemas não recorrentes e que acontecem com pouca frequência é a melhor resposta aí para o uso de um sistema de apoio à tomada de decisão. Mas é uma questão bastante interpretativa do contexto. Então o cara tem que ter estudado bastante a parte de sistemas de apoio à tomada de decisão para olhar para essa questão com facilidade. E ainda assim ele ia ter que dar uma interpretada. Então eu acho assim, essa aqui é uma das questões complexas aqui dessa bateria. Comparando com a prova A, essa aqui está mais difícil. Assim, a gente viu mais questões maldosas, complexas aqui do que lá na prova A. Questão de número 51. Ao se utilizar o navegador, o que ele está pedindo aqui? Nesse caso, um dos possíveis problemas para o website. Estou tentando acessar um site, mas a questão enfatiza aqui que eu tentei acessar o site A, mas está dando problema. Porém, eu consigo acessar no site B. Então ele deixou claro que eu tenho conexão com a internet. Por quê? Porque se ele não desse essa brecha, a gente ia chegar assim e falar assim, cara,
eu tenho algum problema aqui na conexão com a internet, com a conexão com a rede. Fala, ó, a minha estação de trabalho está desconectada da rede. Tá? Eu pensaria nisso. Mas daí, se eu olhar a alternativa C e D, são muito parecidas. Mas é justamente por quê? Porque ele disse que eu consigo acessar um outro site. Então, se eu estou tentando acessar um site A e ele está dando problema, mas eu consigo acessar outros sites, o problema é no site que eu estou tentando acessar e não está funcionando. Então, qual alternativa descreve melhor essa ideia? Né? Olha, eu estou com um site sobrecarregado, atraindo todos os consultos, nada a ver. A conexão com o site que eu estou tentando acessar e a internet pode estar com problema. O site pode estar fora do ar. Por isso que aquele site específico eu não estou conseguindo acessar. É isso. Tá? Então essa aqui é a alternativa B, não tem o que discutir. É essa brincadeira aí. É o rolê esse. E a 52, um aspecto, né, importante que as redes sociais permitem. Essa aqui, você vai entrar com recurso, deixa eu ver se é essa aqui. Aqui, ó. Nesse detalhe aqui, falando que estava fora do edital. Tá? Você vai falar, ó, a questão se encontra fora do edital, uma vez que ela trata de aplicativo no telefone celular, o que não está contemplado no edital, parte de dispositivos mobile. Tá? Não foi contemplado, ao contrário do edital passado, lá 2021, lá os editais anteriores, onde foi contemplado, esse aqui não tem contemplação de ambiente mobile. Tá bom? Então você vai tentar entrar com recurso aqui, caso tenha errado, mas é aquela história, você entra com recurso caso você tenha perdido ponto. Se você acertou, filho, você fica na tua, né? Aí fala, o quê? Cara, aqui é uma questão mais do cara que usa o WhatsApp. Pouquíssimas pessoas não responderiam essa questão, né? Eu consigo ativar o negócio lá visto por último e desabilitar ele. Sim, mas você não consegue desabilitar por um período. Tipo, vou desabilitar o visto por último, mas ele vai mostrar que eu vi há 8 horas. Não. Ele vai dar um valor aproximado, mas não precisamente 8 horas. Bloquear grupos que tenham mensagens em mesmo dia. Você não bloqueia o grupo. Você pode sair do grupo. Bloquear, não. Controlar quem pode tornar offline esse usuário. Como assim? Alguém consegue colocar outro usuário offline? Eu não estou sabendo? Não, né? Desativar a criptografia no ponto a ponto. Também você não consegue desabilitar. Enviar mensagens temporárias. Isso você tem. Tá? No próprio Telegram também você consegue. No Instagram você consegue. Que é um modo temporário de troca de mensagens. Mensagens que foram ali trocadas logo vão ser apagadas. Então, correta alternativa E. E aí o recurso para essa questão seria alegar que ela está fora do edital. Mas isso se você errou, né? Se você acertou, não tem nem por que brigar. Essa aqui pede para você, olha, eu tenho aqui dados ao longo de um tempo que eu quero apresentar o crescimento e queda desses dados. Qual é o melhor formato de gráfico para isso? Cara, o melhor formato de gráfico para isso é o gráfico de linha ou de colunas. Tá? E aqui só tem um de linha dentro desse contexto. Quando eu pego as aulas de Excel, a gente pega, acho que é a última aula de Excel, a gente bate muito nisso. Melhor gráfico para determinado formato de conteúdo. A banca veio exatamente nisso. Tá bom? A ideia de qual é o gráfico que eu devo usar. E eu até falei na revisão, né? Dos tipos de gráfico que tem dentro do Excel, cuidado com os tipos de gráfico. A banca desenterrou o Skype de novo. Falou lá na prova do Banrisul e nessa aqui veio bater de novo no Skype. Tá? Ele fala o seguinte: eu tô com um problema na minha chamada de vídeo. Tá meio que ruim, travando e tal. O que pode ser? Cara, pode ser uma alteração na rede blockchain, nada a ver. Pode ser que a chamada está realizada em baixa densidade. Tem gente que deve ter lido qualidade. E aí errou. Né? Não. A conexão com a rede está ruim. Muito provavelmente você está longe do teu roteador Wi-Fi, por exemplo. É o motivo da sua conexão de chamada estar ruim. Não tem outra resposta, é essa aí. E não dá recurso também não, tá bom? Questão 55 é uma questãozinha de fórmula, não tem muito segredo aqui, uma questão bem tranquilex até. O que ele faz? Fala, olha, eu tenho essa fórmula aí na célula K2 e eu vou mudar para K6. Então só aumenta 4 linhas onde pode. Por exemplo, aqui, coluna não vai mexer, então pode ver que é tudo FGH. Aqui cifrão 2, tá ali o cifrão 2, tem que ter cifrão 2 lá, então essas não podem. O G1 vai ser 1, de 2 para 6 aumentou 4, então 1 mais 4, 5. Então, matou a questão, alternativa B aqui, a sua resposta na questão 55. Não tem recurso, tá linda, maravilhosa, isso daí é isso aí.
Então assim, prova do tipo B, achei relativamente mais difícil do que a prova do tipo A, né? Tem uma certa complexidade a mais. E também, uma questão ali mais controversa para recurso. Só. Aí nós temos a prova do tipo C, né? Que na prova de 2021 foi o terror da galera, foi a prova do tipo C. Então vamos falar aí um pouquinho dessa prova do tipo C, o que ela pode ter trazido para nós. Os programas Microsoft Edge e Mozilla Firefox são dois navegadores web muito utilizados. Tá? O que ele quer saber? As pesquisas realizadas por um usuário por meio de uma barra de pesquisa, né, na barra de endereço do navegador lá, e endereço e pesquisa do Edge, e utiliza quem? O cara vai utilizar o motor de busca padrão. O Edge usa o Bing, Firefox, o Chrome, o Opera usam o Google, beleza? Então, vou usar aí o mecanismo de busca padrão, alternativa D, mecanismo de pesquisa definido como padrão dentro do navegador, pode ser mudado, pode. Tá? Lembrar que tem mais um mecanismo de pesquisa do Google, você tem lá um mecanismo de pesquisa para o Google Acadêmico e assim por diante, e não tem o que fazer, é isso aí. Tá? Única e exclusivamente. Não, porque você pode mudar. Tá? Então por isso que está errada essa alternativa B aqui, nesse caso. 42. Considere uma empresa na qual seja comum colaboradores utilizarem computadores, estações de trabalho para executar suas tarefas. Via de regra, essas estações de trabalho encontram-se conectadas à rede de computadores da empresa. Entre outras palavras, eu tenho uma intranet. Aqui foi a questão que eu achei que ia ter mais sobre, mas ele falou, ó, tem uma intranet. Só que sem falar que era intranet. E a gente falou disso, hein? Desenhei bastante aqui. Nessa rede de computadores, o que acontece? Cara, lembrar que uma intranet existe estando ou não conectada à internet. O aluno que lembrou disso aí, que a gente bateu bastante, falou assim, ó, cara, essa rede aí que ele tá falando pode ou não estar conectada à internet. E o resto? Funciona apenas? Não, nada a ver. Todo mundo no mesmo sistema operacional? Cara, não, pode ter sistemas diversos. Fornecimento de energia substitui a rede de fornecimento de energia elétrica. Nada a ver, mano. Possui conexões não que são cabeadas ou por Wi-Fi, mas nunca os dois simultaneamente. Tá de sacanagem. Distribui sempre cópias de todos os arquivos digitais em todas as estações. Também não, né? Tipo, na melhor hipótese, por eliminação, se sobraria a alternativa C. Então, assim, era uma questão que, embora não tenha usado os termos tradicionais, habituais, trouxe a ideia simplista nas alternativas. 43, eu estou falando aqui da prova do tipo C, tá? O gabarito é o gabarito 2, ou seja, a ordem das alternativas, mas o que importa é o texto, né? Daí você direciona aí. Sistemas de suporte de decisão. Ó, em cada uma das três provas caiu questão sobre o sistema de suporte de decisão. Essa aqui um pouquinho mais pegada. Por quê? Porque essa aqui ela foi até lá nos data warehouses. Essa aqui foi até lá na parte de DWs, né, para falar a respeito disso. Ele pergunta, esses sistemas precisam contar com dados organizados em um armazém de dados, o DW, o qual deve representar e apresentar inconsistências? Não, nada a ver. Deve ter seus dados disponibilizados para todos os colaboradores e fornecedores da organização, também nada a ver. Deve ser projetado de modo a não permitir mudança com facilidade. Uma verdade. Por quê? Tá? Um DW, ele é estático se comparado a um banco de dados, mas eu posso enriquecê-lo, eu posso retroalimentá-lo. Então, assim, essa facilidade a não permitir mudança, deve ser projetado a não permitir mudança com facilidade, é questionável. Tá? Então, por isso que a alternativa C, assim, não dá muito certo. Mas é uma das que muita gente iria pensar, porque, pô, um DW ele é mais estático, né, comparado ao banco de dados, que é vivo. Pode ser formado pela cópia de todos os registros de dados transacionais? Também não. Aí também não. Por quê? Porque deve ter dados resumidos, ou seja, dados não transacionais, modelados, né, de forma adequada. O que seriam dados transacionais? É que ele não está se transacionando, não é o banco vivo, não está operando. É uma situação à parte, é um dumping, né? Uma cópia do banco de dados, e eu posso estar fazendo várias ao longo do tempo para ver a evolução. Falar, em um determinado momento eu tinha informação assim, depois essa informação mudou. Ou de quanto em quanto tempo essa informação muda no banco de dados e assim por diante. Então, melhor a alternativa E do que a alternativa C. Tá? Por quê? Porque o DW ele permite mudanças. Né? Permite inserir dados, retroalimentação e assim por diante. A 44...
Então essa aqui, por enquanto, assim, foi aí uma das questões mais pegadas aí. Em uma organização, tudo mais, ele fala os aspectos importantes de TI, acesso ao sistema, ele fala, nesse sentido, em relação ao sistema de informação de uma organização, cada usuário deve ter permissão para visualizar dados de todos os sistemas. É meio perigoso isso, né? Ter acesso às senhas da administração também não, né? Acessar esses sistemas apenas de acordo com as necessidades do seu trabalho. Essa aqui é uma questão que tá todo mundo falando assim, da onde a banca tirou um troço desse? É da essência. Eu vou te dar permissão para aquilo que você precisa. Não tem por que eu te dar permissão além do que você vai utilizar. Tá? Então, é a gestão das permissões aí do que o usuário pode ou não fazer. A alternativa C, então, é a melhor. Porque alterar dados em todos os sistemas não é algo que você vai liberar para o usuário. Configurar nesses sistemas o que for necessário para os demais usuários. Né? Você está focando naquele usuário. Então, aquele usuário vai ter permissões para fazer o que ele pode ou não fazer. E aí aquela questãozinha também, né, básica, sobre o quê? A ideia de dados. Para acessar sistemas de informações, é comum que usuários sejam solicitados a informar suas credenciais, que normalmente são definidas por meio de uma identificação do usuário e uma senha. Com a identificação de usuário é comum utilizado aí um e-mail ou CPF de usuário. Então, login, você vai digitar o e-mail ou CPF. Nesse contexto, o que seria uma senha forte? Uma senha forte é aquela que tem a maior combinação de caracteres diferentes. Letra maiúscula, minúscula, símbolos, números, tá? E isso é apresentado na alternativa A. Alternativa B, usa uma senha igual ao teu login. Tipo, digita o login CPF, a senha o CPF. Não, né, mano? Ah, senha XYZ, que tá ótima. Não. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não. A data de aniversário do usuário. Também não, mano. A melhor é a alternativa A. Dentre as alternativas, é a mais robusta. Não é a melhor de todas as senhas, né? Mas é uma senha muito melhor do que aquelas citadas pelas outras alternativas. Beleza? Essa daqui fala a respeito de um endereço, né? Eu tenho lá um endereço da ONU registrado lá, a ONU existe desde 45 e o endereço oficial dela é ONU, né? Ou UN.org, é uma organização. Aí ele fala que ele recebeu uma mensagem de e-mail que veio do @onu.com, tá? O que é possível usar para poder analisar e dizer que a mensagem é falsa? Justamente o domínio. Pô, veio de um ONU.com, cara. O ONU é ONU.org, não faz sentido. O Banco do Brasil sofre muito com isso, tá? Porque o domínio do Banco do Brasil é .com. Então ele é mais alvo desse tipo de problema do que Caixa Econômica, que é .gov. Que é muito mais difícil falsificar um domínio .gov, tá? Então, diz que a mensagem é falsa é o quê? A extensão do domínio ser .com. Alternativa A. O título da mensagem? Não. O título é fácil falsificar, forjar. A ausência de ícone do cadeado, nada a ver. A ausência do nome do secretário, também nada a ver. Fato da mensagem sobre campanhas não ser enviada por correio eletrônico, também nada a ver. Então, o problema aqui está na apresentação do domínio. Tá? É isso que vai chamar atenção, tanto que a questão frisou ele lá atrás para depois falar. Essa aqui, quando eu bati o olho, eu falei, oxe, a banca pediu banco de dados? Porque ele começa, nessa tabela, colunas indicam isso, aquilo. Eu falei, cara, se pegou o banco de dados, estava bem além aí, né? Mas não é. Ele deu a ideia de uma tabela e pediu uma informação que normalmente você estuda num contexto estatístico sobre o que é um dado quantitativo ou qualitativo, análise qualitativa, mas ainda assim é uma análise de dados. A estatística, de certa forma, é uma análise de dados. Tá? Então ele quer saber que qual destas colunas possuem aí dados que são quantificáveis. Gênero não é uma situação quantificável. Tá? Olhar o valor do gênero aqui. CPF não é quantificável. A quantidade de carros que cada pessoa tem, média de carros, aí são dados quantificáveis, dependentes, cartão de crédito, contas em banco, quantas você tem, tal, e a renda, isso aí são dados quantificáveis. Então, número de dependentes, cartão de crédito, contas em banco, alternativa A é a melhor. Gênero não é quantificável. Tá? Aquele número ali do gênero, embora na maldade ele colocou 0, 1, 2, é para indicar qual o seu gênero. Então, em vez de colocar uma letra, masculino, feminino, indefinido, ele colocou 0, 1 ou 2, para justamente indicar essa ideia
de qual é o gênero ali, podendo ser 0, por exemplo, não informado, 1 masculino, 2 feminino, não dá para saber, mas ele está falando de gênero. O gênero, então, não é quantificável. Pode ser qualificável, quantificável não. Então, a alternativa A, correto, até porque, né, CPF também não é algo quantificável. 48. Essa aqui a galera tá bem indignada. Por quê? É a bibliografia que eu falei que os caras pegaram. Tá? Aqui ele fala na ideia, tem uma frasinha aqui que o pessoal caçou. Aqui, ó. Baseada em modelo tutorial. Isso aqui tá na bibliografia, no livro lá. Não lembro qual o autor, o pessoal comentou lá. Acabei não olhando mais a fundo. Eu só vi justamente que a galera achou bem essa frase no livro do cara. Tá? Baseado no modelo de tutorial. Aí ele associa ao broadcast. Concordo que a questão está falha, tá faltando informação, parece, mas é uma questão difícil de ter argumentação para escrever recurso. Você vai dizer que broadcast é um modelo de comunicação, onde que é transmissão unilateral, parará, mas ainda assim a ideia é de um ambiente EAD, onde ele quer transmitir informações, ele quer que eu mande dados para o usuário, e eu não estou preocupado se ele vai responder, se ele vai interagir comigo. Tá? Então, uma transição broadcast atende essa prerrogativa. 49. Uma empresa do ramo financeiro deseja criar uma conta em uma rede social. Tá? Aí ele fala, a rede social que atende os objetivos apresentados ele fala, permitindo aí a ideia de foco mais voltado a quem? Ter foco no mundo profissional. Aí veio aqui para o abraço, LinkedIn é a rede social profissional. Então tá aí a rede para responder a questão. No Google Drive, aí vem uma questão problemática. Porque o atalho Ctrl F aqui, que é a resposta, é um atalho do navegador. Você não vai abrir o pesquisar do Drive, você vai abrir o pesquisar do navegador. Então, se você porventura errou essa questão, você vai forçar um recurso dizendo isso. Cara, o Ctrl F não é um atalho do Drive, é um atalho do navegador. E que não vai estar pesquisando necessariamente o que ele está sugerindo aí. Tá bom? Então, questão 50 é uma questão problemática. Aqui, 51, fala a respeito da estrutura do endereço IP, que é o endereço usado para identificar os dispositivos na rede. Então não tem muito segredo, endereço IP ali, né, Internet Protocol. Aí vem na maldade, porque tem muita gente que não sabe o significado, mas pelo menos a banca não colocou nenhuma alternativa, tipo, duas alternativas com a sigla IP, mas com significados diferentes. Ela colocou lá IP e colocou o significado correto. Então, o endereço aí que identifica os dispositivos na rede, endereço IP. 52, ele fala aí, então aqui é a alternativa B, não tem recurso nessa. 52, ele falei disso aqui na revisão, né, a respeito da proteção contra antivírus. Veja que ele enfatiza a ideia, proteção contra vírus. Então você tem o Microsoft Defender, veja que ele colocou, Microsoft Defender. Só que aí você fica com Protection, né, o quê? Antivírus. Na melhor hipótese, genericamente falando, você vai bater o antivírus aí. Não dá recurso. 52, alternativa C. 53, aí ele vem lá, também uma questão chatinha, que é a parte de limpar dados de navegação. Eu imaginava que viria isso aqui, só que da janela do Ctrl Shift Del, para limpar mais outras informações, cache, cookies, etc. E não, ele veio no básico. Fala, eu quero apagar o histórico. Cara, você vai acessar o histórico do navegador, então. Acessou o histórico do navegador? Beleza. Aí você vai ter lá a opção limpar histórico recente. Aí você vai dizer qual período, né, que você quer apagar os dados do histórico. Lembrando que você pode chegar no histórico e apagar página por página, tá? Não precisa fazer aí uma busca por intervalo, nada do gênero. Aqui é uma questão que quando os alunos comentaram, eu até falei, olha, para criar uma pasta compartilhada, aí você clica o botão direito e enviar para. Aí já tem aluno pedindo, pô, professor, você que vai dar recurso? Não. Por quê? Porque ele fala enviar para. Não, é porque ele está falando aqui, ó, vou selecionar os arquivos aqui, ó. Ele fala nessa estrutura, no menu. Oh, não era para pegar essa figura aqui, peraí. Ele fala aqui, ó, em pegar o menu. E menu é um termo mais genericamente usado para referir a aba. Então, eu pegar a aba lá, compartilhar, e tem lá a opção zip. Menu compartilhar e a opção zip.
Então essa aqui eu acredito ser difícil dar recurso, né? Não dá. Então aba compartilhar, opção zip, alternativa A. Mas se clicar com o botão direito, daí seria um enviar para. Tá? Mas aí é um outro cenário já diferente do que eles sugerem na questão. E a questão 55, a última, né? No recurso do Office 365, ele quer saber qual das alternativas tem algum recurso aplicável a texto. Eu tenho a opção para selecionar todo o texto? Sim, mas no Office 365 é Ctrl A. Tá? É Ctrl A. Ctrl T abre nova aba do navegador, então não dá para usar. Lei em voz alta? Sim, você tem a opção lá, ativa, ele vai ficar lendo e destacando cada palavra que está sendo lida. Correta, alternativa B. Localizar texto que permite localizar textos formatados como ocultos. Como oculto, não. Você consegue buscar texto formatado, mas como oculto, não. Contagem de caracteres na guia, exibir, não. Na melhor hipótese, você pensa, contar caracteres é revisão de texto. Tá? Rascunho, que é um modo de edição útil para criar títulos. Não, cara. No rascunho você não tem a percepção do que é uma página. Você tem um documento mais corridão lá. Então também não é a melhor opção. A opção aqui é o ler em voz alta. Então assim, tem algumas questõezinhas que eu achei mais pesadas aqui? Tem. Mas fazendo uma análise aí, eu acho que a prova B e a prova D estão bem equilibradas. A B e a D são mais difíceis do que a prova A, mas elas estão mais equilibradas dentro das questões. Então espero que você tenha aí obtido um bom resultado nessa prova, mas lembrar que Caixa Econômica está vindo aí também. Tá? E outros bancos também, né? Banco Central, a ideia do BNDES. Então são outras instituições que você vai aproveitar todo o conhecimento que você teve até agora para se dedicar e fazer essas provas. Beleza? Qualquer dúvida, entra lá no grupo do Telegram, é só abrir uma nova aba aí do teu navegador e digitar. Abre um site, tá? Abre lá, vou abrir o navegador. t.me/profjp, tudo minúsculo, que você cai lá dentro do grupo do Telegram. A galera tá trocando bastante figurinha ali, tá bem legal. Falando a respeito da prova, como é que estão, nota, tem uma tabelinha lá dentro do tópico de dúvida ou no tópico de conversa lá, né, bate-papo para os alunos, com uma tabelinha para você calcular a tua nota, caso você ainda não tenha calculado, né, fazendo os pesos ali devidamente, ela te dá a nota lá bonitinho para você, beleza? Espero aí que você tenha, então, aproveitado bastante essa prova, nem que seja como uma motivação ou um alerta que você precisa estudar para a próxima prova que vai vir daqui uns tempos na área bancária. Gente, grande abraço, valeu, até a próxima.